Olá a todos, salve Maria Santíssima. Eu sou Micael Amorim, coordenador do Instituto Cultural Carcarás, e estou gravando aqui esta live pelo meu perfil pessoal, algo que eu não faço, né? Eu não tenho o costume de fazer isso, mas as circunstâncias nos obrigam. A nossa página do Instituto Cultural Carcarás lá no Instagram, que é onde nós realizamos as lives, os bate-papos, as conversas, ela está recebendo um bloqueio de alguns meses. É censura típica de rede social. Nós sabemos que isso está um saco, eles estão censurando toda a voz conservadora, eles estão impedindo, diminuindo o alcance, e nos proibiram, colocaram essa restrição de realizar lives por lá. Então eu vou usar aqui esse perfil aqui do Instagram para bater esse papo com vocês. Depois eu vou subir no YouTube, eu baixo o vídeo e jogo lá no canal do YouTube, que ainda está funcionando, né? Não sabemos até quando, mas ainda está funcionando. Eu não sei se está tudo certo com o microfone, eu nunca fiz live por aqui, não sei como é que funciona. Então, se alguém puder, por favor, avisar se está ouvindo, eu agradeço. Vamos ver aqui. Então, se vocês estão ouvindo, avisem aí, por favor, nos comentários, se está tudo bem com o áudio. Eu vou continuando aqui, se alguém quiser comentar, comenta aí. Vamos ver se dá certo. Bom, então qual é o intuito dessa live? Nós vimos com muito pesar, né, todos nós católicos, todos nós cristãos, na verdade, todos nós pessoas de bem, que têm um certo apreço pela arte, pela cultura, pelos valores que fundaram a nossa civilização. Nós vimos aí o que está acontecendo no Chile, né, já há alguns meses, não é de agora. É verdade, há muito tempo, né? Mas nós vimos recentemente a ação revolucionária anticristã agindo no Chile, né, de forma violenta, de forma truculenta, queimando igrejas, blasfemando das imagens de Nossa Senhora, Virgem Santíssima, Mãe de Deus, e do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive, nós fizemos ontem um ato de reparação, rezando o Santo Terço e fazendo o ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Fizemos lá pelo meu perfil no Instagram. E recomendamos que você faça, você que é católico, procura aí no Google o ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus e reze com sua família, reze com seus amigos, reze com a sua paróquia, para que nós venhamos a reparar, né, as injúrias e as blasfêmias que estão sendo proferidas contra o Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo lá no Chile. Não só lá, né, infelizmente, em todo o mundo. Né? Não dessa forma, né? Dessa forma tão explícita, que é tocar fogo numa igreja, mas de outras formas mais sutis, né? Como alterando a liturgia, não obedecendo aos preceitos litúrgicos, até dentro da própria igreja nós vemos, infelizmente, que nosso Senhor Jesus Cristo ele é injuriado, ele é maltratado. Então venhamos a reparar também isso aí. Pessoas que não têm cuidado com a comunhão, etc. Bom, e o que nós podemos comentar sobre isso? Eu não vou aqui dar rage, né, ficar revoltado e tal. Não, é claro que nós estamos todos revoltados, mas eu acho que o momento ele pede calma, né, não uma calma oriunda de uma covardia, né, de um isentismo que não quer tomar posição de forma alguma, mas aquela calma que teve Nossa Senhora no momento da crucificação. Ela sabia o que estava acontecendo e por isso ela não entrou em desespero. Se nós formos ver o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele retratou perfeitamente o sofrimento de Nossa Senhora, né? Que era um sofrimento de quem sabia o que estava acontecendo, de quem não foi pego de surpresa. É um sofrimento introspectivo, né? Ela sofreu, como nos diz a profecia,
quando ela foi apresentar o menino Jesus no templo, né, o sacerdote ele profetizou que ela sofreria na alma aquilo que o menino, seu filho, nosso Senhor, sofreria no corpo. Então, é claro que ela estava sofrendo, mas ela entendia o que estava acontecendo. Ela foi a primeira que comungou, ela foi a primeira cristã, ela sabia tudo o que estava acontecendo, ela estava percebendo. Então, não é hora para desespero. Esse é o ponto. Claro que revoltado todos nós ficamos, né? Devemos reagir com violência? Se for preciso, sim, né? O católico não é pacifista. Esse negócio de pacifismo, de que nós não devemos reagir, enfrentar o mal à força, isso daí é balela, né? É doideira, não faz o menor sentido. Nós sabemos que existem, ao menos aí, duas categorias de pecado: os pecados de comissão e os pecados de omissão. Então, quando nós deixamos, o pecado de comissão é o pecado padrão, né? Quando você vai e pratica o mal. O pecado de omissão é tão grave quanto. Muita gente não se dá conta disso, mas omitir-se quando você pode fazer alguma coisa para proteger a vida de alguém, diante de um ato de caridade, né? Você negar esmola a um mendigo, você negar ajuda financeira, ajuda emocional, você negar enfrentar um estuprador, um assassino, ou algo do tipo, quando a vida de outra pessoa está em jogo, é um pecado de omissão, você está se omitindo. Você poderia fazer alguma coisa e você não fez. Então você está pecando. E quando se trata de defender a integridade do templo, né, da igreja, do local de culto, nós temos que pensar nisso. Se nós podemos fazer alguma coisa, nós devemos usar todos os meios possíveis para fazer. No ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus, isso está bem claro. Nós pedimos lá para que Deus nos dê todos os meios possíveis para impedir que essas coisas aconteçam, que essas blasfêmias, que essas injúrias aconteçam contra o nosso Santíssimo Senhor. E quando se toca fogo em uma igreja, é isso que se está fazendo, né? Lá tem um sacrário, a hóstia consagrada está lá, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, né, está sendo atingido diretamente. E nós, como membros desse corpo, devemos reagir. Senão nós vamos ser covardes. Agora, claro, tudo com prudência, certo? Sem deixar com que o ódio ou a raiva nos domine, certo? O excesso também é pecado. O excesso é pecado. Então, agir com prudência, sim. Agir racionalmente, sim. Mas nunca deixar de agir. Você está vendo sua família sendo agredida, se alguém invade tua casa e começa a agredir tua mãe, cara, você vai ficar parado? É claro que não. Claro que não. Você vai usar os meios que você tem para protegê-la. Não é porque você odeia o agressor. Não é porque você gosta do que você está fazendo, de usar a força. É porque é o meio que você tem de proteger a integridade da pessoa que você ama, da sua mãe, né? Então é nesse sentido que nós católicos, creio eu, devemos nos portar, né? Vamos rezar para que isso não aconteça, para que não seja preciso uma reação violenta, né? Vamos rezar o texto todo santo dia. Então, mas o que está acontecendo lá no Chile? É o típico ódio revolucionário. É isso. Então, não me espanta, porque a revolução sempre perseguiu a igreja. A revolução, ela sempre foi uma revolução anticristã. Os cristãos são o grupo social que é mais perseguido no mundo. Os cristãos aí de todas as vertentes. É o grupo social mais perseguido. Morrem, eu não sei se eu vou dar um número exato, mas aproximadamente 150 mil cristãos todos os anos, por serem cristãos. Só por isso, mas o nosso Senhor Jesus Cristo já dizia, né? Que se nós somos perseguidos, é porque primeiro ele o foi.
e não é o mestre maior do que o seu senhor, nesse sentido. Então, é nesse sentido que eu falo que nós devemos ser como Nossa Senhora, né? Nós já fomos avisados, nós sabemos disso. A partir do momento que nós aceitamos caminhar com Cristo, seguir a Jesus Cristo, nós estamos aceitando carregar a cruz. Nós estamos aceitando sermos crucificados com Ele. Não é isso? Todos os apóstolos morreram, todos eles, menos o apóstolo São João, se eu não estou enganado, de mortes terríveis, né? Cortados ao meio, decapitados, queimados, crucificados, de cabeça para baixo, inclusive. Então, a igreja do primeiro século foi toda perseguida, né? Todos os primeiros papas foram mártires, foram perseguidos. Então é isso, ser cristão é isso, é carregar a nossa cruz, certo? Então, o ódio, todo esse ódio do revolucionário não é um ódio contra as injustiças. Isso é um discurso retórico vazio. Não é um ódio contra as injustiças, não é um ódio contra o capitalismo, não é um ódio contra a ordem social vigente, né, do Estado, nada disso. É um ódio pura e simplesmente anticristão. A Revolução Francesa fez isso, a Revolução Bolchevique fez isso, todas as revoluções fizeram isso. Elas perseguiram, elas mataram, elas atacaram os costumes, os valores, os princípios, os objetos sacros dos cristãos. Quem não lembra da guilhotina da Revolução Francesa, que no seu último ano e mais sangrento, matou várias carmelitas. Fato que está registrado muito bem no livro O Diálogo das Carmelitas, do George Bernanos. Você vai lá, está lá. As carmelitas mortas, guilhotinadas pelos revolucionários. Ao mesmo tempo que eles escreviam leis, códigos civis, né, de direito, de liberdade, eles estavam cortando a cabeça de carmelita, cortando a cabeça de freira. Ou seja, ao mesmo tempo que eles estavam mudando o Código Civil, o direito positivo, eles estavam praticando atrocidades contra os cristãos. E é isso que se faz até hoje. O direito ele tem se tornado, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso à frente, mas eu já adianto, o direito ele tem se tornado um servo dos ideais revolucionários. Ele tem se tornado uma arma anticristã, infelizmente, né, e a favor do pensamento revolucionário. Então, o que eles querem fazer com isso? Eles querem nivelar tudo por baixo. Né? É isso que move o revolucionário, é o ódio, né, ao que é superior, ao que é santo. Que eles querem que tudo seja nivelado por baixo, eles querem que não haja mais hierarquia. Então, e a realidade é constituída de hierarquia. Então você tem um valor que transcende, não é mesmo? Tem-se na sociedade, na realidade, aquilo que é mais belo, aquilo que é mais justo, aquilo que é bom, né? Nós temos aquele valor que nós podemos chamar de ideal. Esse valor ideal que guia a nossa vida, que nos torna pessoas melhores. Se você não tivesse um ideal acima do que você é, acima do que está aqui, se não houvesse uma ordem eterna e superior a esta, algo que Platão já havia descoberto, se não houvesse isso, nós não poderíamos jamais nos tornar pessoas melhores. Com base em quê? Seguindo qual padrão? Né? Como é que eu vou haver uma comparação, um senso de proporção, se não há hierarquia de valores? Se tudo é a mesma coisa, se não existe mais a beleza, se tudo é arte, se não existe mais o bem supremo, o sumo bem, como chamavam os gregos. Se não existe isso, então realmente tudo é permitido, como diria o Dostoiévski, certo? Se Deus não existe, tudo é permitido. Se não existe esse ideal para guiar a alma humana, para guiar a minha conduta, então não faz diferença eu viver como Stalin ou como uma Madre Teresa, né? Qual é o padrão? Qual é o parâmetro? Não há. Simplesmente não há. Então todo esse furor revolucionário é um ódio contra tudo que é mais sagrado, contra as coisas santas.
há um filósofo romeno, Gabriel Liciano, que ele escreveu uma trilogia sobre a estrutura de base do movimento esquerdista, né? E ele diz o seguinte, que qual é essa estrutura? É a mentira, o ódio e a sedução. Então, esses 3 pontos, né, a mentira, o ódio e a sedução, são os pontos motores de toda a ideologia esquerdista. Seduz-se com a mentira e essa mentira gera ódio. Então, o ódio, portanto, é a única paixão genuína do esquerdista. Todo o resto é pose, é teatro, né? Toda a vida esquerdista é uma vida teatral, certo? Ele é retórica vazia. Tudo que ele sente é ódio. A única paixão genuína dele é o ódio, certo? É aquilo que o filósofo romeno chama de bestiário do ódio, certo? Então, todo esquerdista que se preze, todo revolucionário que se preze, ele quer destruir a hierarquia, que é a negação mesma do primeiro mandamento. Quando você nega o senso de proporções, você nega que há valores mais elevados. Quando você nega, por exemplo, que a Virgem Maria foi uma pessoa diferenciada, que ela nasceu santa, você vai dizer, não, ela é uma mulher como todas as outras. Quando você nega que existem santos, né, que os santos existam, é isso que você está fazendo, cara. Você está negando que há pessoas que conseguiram ser superiores aqui nessa terra, que conseguiram encarnar nelas mesmas os ideais da eternidade, né? Aquilo que nós vamos viver pós-mortem, né? Quando estivermos com Cristo na eternidade. Que é a negação mesma do primeiro mandamento. Porque, pense comigo, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso? Há 2 mandamentos bem importantes que se resume toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Então, o primeiro e mais importante mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é a primeira implicação lógica desse mandamento? Eu não estou nem falando teológica, lógica. Qual é a implicação lógica? O que está implícito aí? A hierarquia. Está implícito reconhecer que existem coisas superiores e existem coisas inferiores. Porque como é que você vai amar a Deus primeiro se você não compreender que ele é superior? Que o adorar a Deus deve estar acima das suas vontades. Entende? Que você deve louvar a Deus mais do que o seu chefe, mais do que o seu esposo, mais do que a sua esposa, mais do que o seu bispo. Você deve honrar a Deus primeiro, não é isso? Daí advém toda a hierarquia eclesiástica, inclusive. Você obedece ao seu padre à medida que ele se mantém fiel ao bispo. Você obedece o bispo à medida que ele é fiel a Roma, ao Papa. E você obedece o Papa à medida que ele se mantém fiel à igreja, fiel a Deus, fiel à tradição de sempre, não é mesmo? Se o Papa, é um exemplo, mandar você desobedecer a Deus, você não vai desobedecer. Pode ser um Papa, pode ser um anjo, como diria o apóstolo Paulo. Mesmo se um anjo vier apresentar um outro evangelho, esteja excomungado. Anátema sit, não obedeça, não acredite. Guarde as palavras, aí é o depósito apostólico. Guarde a tradição que vocês receberam por carta ou por via oral. Né? Então, mesmo se um anjo descer dos céus, eu negue o dogma da Imaculada Conceição. Não, cara, não vou negar, eu obedeço a Deus primeiro, eu amo a Deus primeiro. Então, a hierarquia já está contida, a existência de uma hierarquia já está contida no primeiro mandamento. Quando você a nega, quando você perde o senso de proporções, você está negando o primeiro mandamento. É isso que você está fazendo. Certo? Deus é mais importante. Então, tudo que o revolucionário quer é quebrar essa ordem, quebrar essa hierarquia, nivelar tudo e todos como se não houvessem coisas sagradas, não houvessem coisas santas.
Por isso que se queima a igreja. Por que eles não queimaram o parlamento? Queimaram a igreja. Ah, eles estão pedindo igualdade. Não, queimando a igreja. Ah, eles estão pedindo respeito, direitos civis, blasfemando do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles sabem o que estão fazendo. Se não, as pessoas que estão fazendo a massa de manobra, às vezes é ignorância mesmo, certo? Jesus Cristo na cruz falou, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Às vezes a pessoa está fazendo mal por ignorância, está sendo manipulado por uma consciência fraca, uma personalidade vazia, e acaba sendo massa de manobra. Mas quem está por trás disso sabe muito bem o que está fazendo. Quem está incentivando tudo isso ao redor do mundo, como acontece lá nos Estados Unidos, né, com o movimento negro, quem está incentivando isso sabe muito bem o que está fazendo, certo? Então, ainda falando sobre hierarquia, nós podemos lembrar de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, nosso doutor angélico, ele hierarquizou as leis. Ele colocou como foi a ordem dada por São Tomás de Aquino. A lei eterna, em primeiro lugar, a lei natural e logo depois a lei humana. Então você vê que a lei humana fica em último lugar. Não é que ela não seja importante. É claro que é. Não é que o direito positivo deva ser excluído. Não, é óbvio que deve ser. A autoridade vem de Deus, não é isso? Agora, o direito natural vem acima. Certo? A lei natural, que os romanos reconheciam. Depois vem a lei divina. Certo? Então, o que São Tomás de Aquino está dizendo? Que a observação da natureza humana, do direito natural, ela permite a razão em fazer aquilo que é certo, né, como a tendência a preservar a vida, o nosso aperfeiçoamento, né, o aperfeiçoamento humano, a preservação da espécie humana, tudo isso vem da razão, do direito natural. E fundado nisso, nós temos a proibição, por exemplo, do homicídio, nós temos a necessidade de continuar a nossa civilização e de ter uma hierarquia familiar, certo? Por que eu digo que os romanos já sabiam disso? Porque qual era a fonte do direito romano? A fonte do direito romano era a moralidade, não é isso? A moralidade era conhecida e louvada em Roma, que era o que eles chamavam de mores maiorum. Esse mores maiorum era o senso comum, né? O hábito dos antepassados, a tradição, os costumes consagrados pelo uso. O culto dos antepassados, por exemplo, era usado como modelo. O culto dos deuses do lar, né? dos lares, que também eram chamados de manes. Se você observar o filme do Gladiador, filmaço, inclusive, você vê que ele está lá no acampamento militar e ele tem uma imagem do filho e uma imagem da esposa, que morreram. E ele presta culto àquelas imagens. Então, esses eram os deuses das religiões antigas, greco-romana. Eram os deuses do lar, da sua casa. Você tinha um apego à tradição familiar acima de tudo. E daí, inclusive, surge a propriedade privada, né? Coisa que os liberais não entendem. Mas surge daí, da religião. Não há propriedade privada, direito à propriedade sem religião. Certo? Porque você não entrava... o que impedia alguém de entrar na casa de outra pessoa para roubar? Ou para matar, ou para fazer o que quer que seja? Eram os deuses daquela pessoa. Você não podia profanar a casa alheia, porque ali não era só uma residência, ali era um local de culto. Certo? Quando um homem de uma família casava com uma moça de outra família, a moça, para entrar nesta família, ela precisava ser apresentada diante dos deuses daquele lar. Então se fazia um ritual onde a moça negava os deuses da sua casa e agora ela estava aderindo à devoção dos deuses da casa do seu marido. Certo? Se fazia todo um ritual para isso. Você vê a importância que tinha o lar.
Você não entrava na casa de outra pessoa porque ali era um local de culto, certo? Então, o direito está baseado nisso, o direito romano, né? O hábito dos nossos maiores, o hábito dos nossos antepassados, que é a tradição, certo? Então, as raízes desses males do pensamento revolucionário, que guia inclusive o que aconteceu no Chile, é o ódio a tudo isso, certo? Toda essa loucura contemporânea, ela vem do ódio à hierarquia, de querer uma visão igualitária do mundo. Uma visão pautada, sobretudo, na negação da ordem natural, como se não houvesse uma ordem natural que ordena o direito positivo, inclusive. Algo ele é bom, não porque a lei diz, não é isso? Há um dilema, o dilema de Euthyphron, colocado em Platão, que é bem interessante. Que ele diz o seguinte, Euthyphron, ele indaga o seguinte, algo é bom porque Deus quer, ou Deus quer algo porque esse algo é bom? Então você vê aí que é uma encruzilhada, né? Se algo é bom porque Deus quer que esse algo seja bom, então não existe o bem e o mal em si, né? O bem não existe como valor em si. Deus ele pode fazer qualquer coisa ser boa ou qualquer coisa ser má, certo? Ele não deve seguir uma ordem. Ele é uma espécie de ditador. Se Deus quer algo, gosta de algo porque esse algo é bom, então o bem independe de Deus. O bem pode existir como algo desgarrado de Deus. Então uma encruzilhada. E como sair disso? A resposta é muito simples. Como nos lembra aí o filósofo analítico americano William Lane Craig. Ele diz o seguinte: algo é bom porque Deus é bom. Essa é a resposta. Ou seja, algo só pode ser bom se vir de Deus. Deus é o bem supremo. Então, todas as coisas boas, inclusive as nossas ações boas, elas estão fundadas na existência de Deus. Tanto que Dostoiévski vai dizer: se Deus não existe, tudo é permitido. Não há razão alguma para ser bom se Deus não existe. Certo? Então, quando nós fazemos coisas boas para Deus, boas obras, caridade, nós estamos devolvendo aquilo que ele já nos deu. Porque tudo isso só é possível graças a ele. O nosso próprio intelecto, quando apreende a verdade, o faz iluminado pela graça divina, não é isso? É a graça de Deus que ilumina o nosso intelecto e impulsiona a nossa vontade para a verdade. Que é ele, né? A verdade é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses movimentos são pautados em um profundo ódio a isso, né? Que vem das hostes infernais. Não é isso? O Monsenhor de Segur, em seu livro O Inferno, ele deixa claro que o que arde no inferno é um profundo ódio a Deus. As almas infernais odeiam a Deus. E se você reparar, quando nós lemos a Divina Comédia, isso fica muito claro. As almas do inferno todas blasfemam rotineiramente contra Deus, ofendem a Deus todo o tempo. Por isso, a sua pena é eterna. Elas viverão para sempre no inferno, porque elas ofendem a Deus o tempo inteiro no inferno. Elas continuam a ofender o Senhor. A ofensa é eterna, então a pena também é eterna. As almas do purgatório, quando você for ler o segundo livro, né, do Dante Alighieri, você vê que elas não blasfemam de Deus. Muito pelo contrário, elas estão cantando louvores a Deus, esperando o momento de ir para o céu, de estarem remidas. Não é isso? Então, o que arde no inferno? Um ódio a Deus, que é um ódio às coisas belas, às coisas santas. Certo? Então, a sociedade cristã, ela sempre foi modelada por isso. Ela foi uma sociedade diferenciada das outras por causa disso, né? Por causa desses valores, desses princípios, todos trazidos aí por nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica, ela sempre foi mestra infalível da humanidade.
certo? E naqueles tempos, diferente de hoje, como nos diz o professor Ibsen de Noronha em seu livro Da Contra-Revolução e Seus Inimigos, o clero era preocupado em guiar os povos, né? Porque a Igreja Católica, ela é mestra, ela é professora, ela tem que ensinar, é a missão da Igreja, é ensinar e guiar os povos, ensinar a moral, a lei moral. O que vale um povo sem moral? Não vale pouco, né? Certo? Então, todos nós acabamos tendo essa missão, né? Essa missão de evangelizar as pessoas. Mas a missão principal é do clero. O clero, ele ocupa esse primeiro lugar. O lugar de nobreza, eles são nossos príncipes. E antigamente se entendia isso muito bem. Sempre se narra crônicas sobre o reinado do Felipe II na Espanha. E é bem interessante porque as narrativas sempre deixam claro o amor que ele tinha pelas coisas santas. Nós lemos histórias que, ao passar por algumas ruas, quando o rei encontrava alguma procissão pequena, ele descia de seu cavalo imediatamente e juntava-se ao cortejo, né? Quando estava com algum doente, algum moribundo, ou uma procissão do Santíssimo Sacramento, o rei descia do cavalo e se juntava àquela procissão para acompanhar o Santíssimo Sacramento, certo? Então, esse regime de união entre igreja e Estado sempre foi regra geral na civilização cristã. É isso que eu estou querendo dizer. Nunca houve essa história de que o Estado deve ser separado da igreja, de que a igreja não deve mais conduzir as instituições civis, por exemplo. Então é por isso que está acontecendo essa coisa no Chile. Não é falta de democracia, é graças ao regime democrático, é graças à Revolução Liberal, é graças a essa separação que de um lado colocou os direitos civis e do outro as coisas religiosas, as coisas da igreja. Isso só foi possível, essas coisas acontecerem no Chile, né, essa perseguição jurídica ao cristianismo nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito forte, só foi possível, essa laicização do Estado só foi possível graças ao regime democrático, certo? Graças a essa quebra da hierarquia colocada por Santo Tomás de Aquino, onde a lei humana está agora acima da lei divina. Não só acima do direito natural, isso já passou, já está demodé, né? O aborto, por exemplo, é uma lei, a lei que legaliza o aborto nega totalmente o direito à vida, o direito natural, que todo homem tem em si, porque ele é homem, ele é um ser humano vivente, ele é uma alma, feito à imagem e semelhança de Deus. Um direito à vida não se dá porque um legislador quis, porque um burocrata assinou um papel. Não, você já tem em si, é um direito inato. Mas isso já foi deixado de lado há muito tempo nessas sociedades laicistas. Então não se trata de colocar a lei humana acima da lei natural. Não, é acima da própria lei divina. Acima da própria lei divina. Essa é a loucura que nós estamos vivendo. Certo? E o Papa Pio XI, ele já advertia, usando Santo Agostinho como base, que os homens não estão menos submetidos à autoridade de Cristo na sua vida coletiva do que em sua vida privada. O que é óbvio, pois o que é uma sociedade? A gente tem que saber colocar bem os termos, né? As pessoas pensam hoje de forma muito genérica, muito geral, generalizam tudo, muito abstrata. O que é a sociedade, né? Muito se fala, eu vou lutar pela sociedade. O que é a sociedade, cara? A sociedade é um conjunto de indivíduos. Eu lembrei aqui daquela famosa frase do Rousseau, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas o que é a sociedade, cara? A sociedade é um organismo vivo, né? Dotado de vontade, de sentido? Não, porra. A sociedade é um conjunto de indivíduos. Então seria impossível a sociedade corromper o homem, porque a sociedade é composta por homens que já deveriam ser corruptos, para poder ela por si só estar corrompida.
certo? Alguém teve que corromper, né? A sociedade se corrompeu com algum homem a corrompeu, a não ser que veio alguma força extraterrestre, talvez Rousseau tinha contado que nós não temos. Mas enfim, o Papa Pio XI ele já tinha deixado claro isso, que a autoridade de Cristo ela deve ser feita, vivida, obedecida, não só na vida coletiva, pública, como na vida privada. Porque se Jesus é rei da minha vida, e não é isso que nós pedimos na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso tem 7 petições. Nós pedimos, venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino. Certo? Nós santificamos o nome de Deus e pedimos que venha o reino dele. Assim na terra como no céu. Nós estamos pedindo que a ordem celeste ela seja o ideal da ordem terrena. E é a oração mais excelente de todas, a oração do Pai Nosso, porque foi feita pelo próprio Cristo. Ele mesmo compôs a oração do Pai Nosso. É a oração mais excelente de todas, porque as próprias palavras de Jesus ali. Você está repetindo aquilo que o Deus Filho, o Verbo encarnado, disse. Certo? Então, nós estamos pedindo, santificar seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E o que é o reino de Deus? Primeiro, é o reino de Deus. Essa resposta pode ser dada de 3 formas. Ela tem 3 elementos, na verdade. O reino de Deus é, primeiro, o reino de Deus em minha vida, que se dá pela graça, a graça de Deus em minha vida, a graça santificante que me faz abandonar o pecado, ter forças para vencer o pecado. Segundo, o reino de Deus na terra, que é a igreja, não é mesmo? Eu estou pedindo que a igreja cresça. E esse é o ponto aqui desta live. O reino de Deus na terra é a igreja. Então não há separação entre a igreja e o Estado. Porque se eu quero que o reino de Deus seja estabelecido em toda a terra, tem que ser nas instituições humanas, não só na divina. A instituição divina elas tem que estar acima da instituição humana. A igreja não é uma instituição como qualquer outra, muito pelo contrário, é ela que vai guiar os povos. E por último, o reino de Deus no céu, que é o paraíso. Certo? Que é o que nós devemos imitar. Então, essa visão laica, ela considera o homem sob o prisma do materialismo. Só isso, como se fosse um produto da evolução, um produto do acaso, e essa visão tende a excluir, né, o âmbito sobrenatural do homem. Ignora o lado espiritual do ser humano. Ignora que o homem tem um destino eterno, que o homem ele tem direitos, né, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Certo? Então, essa redução das fontes à lei, né, ou seja, eu tenho direitos não porque eu estou baseado no direito natural, né? Não, mas porque um burocrata diz. Então, o que era para ser a fonte passa a ser, o que era para ser uma causa, né, passa a ser a fonte da coisa. O que era para ser uma consequência passa a ser a causa. A consequência dos meus direitos é o direito natural. Isso se inverte, passa a ser agora. Eu reduzo as fontes a uma lei positivada. Certo? Isso é criação do positivismo jurídico, obra aí do século XIX, que hipertrofia toda a ação estatal na definição do direito. Então, direito e Estado acabam se tornando, como mostra o professor Ibsen Noronha, em seu Da Contra-Revolução e Seus Inimigos, direito e Estado acabam se tornando uma coisa só. Sinônimos. Isso vem da tradução do pensamento de Hans Kelsen. Então, nós não temos mais um direito, certo? Então, toda essa proliferação de leis, esse império invisível de leis, que vai contra as tradições do Ocidente, as tradições do senso comum, da religião, tudo isso basta
para mostrar que o movimento revolucionário ele dá à lei o poder. Ele quer conseguir o poder através das leis. Ele ataca a propriedade privada, ataca a família, que são coisas aí protegidas por pelo menos 5 mandamentos. É claro que isso é demolição da civilização cristã, e é isso que está acontecendo no Chile. É isso que todo revolucionário pretende. E por que eu falei tanto de direito? Porque a revolução jamais poderia ir para frente se não enfraquecesse primeiro o direito natural. Aquilo que nós chamamos de justnaturalismo transcendente. Se não tirar o justnaturalismo transcendente, se não apagar isso, não há revolução, certo? E esse justnaturalismo ele tem fundamento nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, na Epístola de São Paulo aos Romanos, certo? Então, São Tomás de Aquino hierarquiza lei eterna, lei natural, lei humana. A lei eterna tem que estar acima. Toda a lei humana elas tem que estar subjugada à lei eterna. E é isso que a revolução faz. A revolução inverte as coisas. Ela muda de foco totalmente. Ela inverte a ordem. Isso é a revolução. Por isso ela é anticristã. Então, contra o Estado laico, eu recomendo que vocês vejam, e aqui eu já estou encerrando, as encíclicas do Leão XIII, Immortale Dei, a encíclica do Papa Beato, do Beato Pio IX, né? Os sílabos do Pio IX, inclusive, né, que anematiza a proposição segundo a qual é preciso separar a igreja e Estado, certo? O próprio Leão XIII, também na Humanus Genus, o Papa Pio X, que dá o golpe final né, nessa proposição aí anticristã, que diz que Estado e Igreja devem ser separados, Venemeter Nos, certo? Então, repetindo, você tem aí a encíclica do Papa Leão XIII, Immortale Dei, do Beato Pio IX, né? Você tem os sílabos, por exemplo, que anematiza a proposição, a qual diz que é preciso separar a Igreja e Estado. Você tem a Humano Genus, do Leão XIII, e do Papa Pio X, Vehementer Nos. A encíclica, perdoe meu latim aqui, totalmente errado, mas procure a encíclica do Papa Pio X, Vehementer Nos, que você vai ver que essa ideia de separar a igreja e Estado é uma ideia totalmente anticristã. O laicismo, o Estado laico, ele é incompatível com a visão cristã de mundo. Certo? Nós devemos honrar a Deus não só em âmbito privado, como também em âmbito público e social. Pois Deus, criador do mundo, criador do homem, é também o fundador das sociedades humanas. E é ele quem conserva essas sociedades. Certo? É ele que sustenta essas sociedades. Sem Deus, elas estão fadadas à destruição. E é isso que querem fazer, eles sabem muito bem disso. Certo? Então, nós devemos nos importar com isso, porque é a nossa história, né? Você acha que isso não vai chegar no Brasil? Certo? Então, nós somos é nós que vamos viver isso aí, é nesse mundo que nós vamos viver. E eu não quero viver num mundo onde a fé cristã é perseguida, onde eu não posso andar com um crucifixo na rua, onde eu não posso ir à missa. Você quer viver num mundo assim? Eu não quero. Então, é necessário estudar, se informar e combater isso aí. Se for preciso usar a violência, use. É a guerra justa. Mas tem que combater o mal, combater o processo de destruição da civilização. É como dizia a máxima latina, de te fabula narratur. Ou seja, é você que é o personagem da história, né? De te fabula narratur. É a tua história que está sendo contada aqui. Certo? É da nossa velhice que nós estamos falando. E não se engane, né? Toda revolta contra esta ou aquela ordem social é sempre, invariavelmente, um pretexto retórico, que pode ser local, como no caso do Chile. Estamos lutando contra esse governo.
contra essa estrutura governamental que se montou aqui, apoiada na igreja, nos militares e tal. Tudo isso é só um pretexto retórico local, mas trata-se do ódio gnóstico contra a realidade. É só isso. É a mais óbvia luta contra a ordem de valores, certo? Contra tudo aquilo que é não revolucionário. Então, para concluir, nós devemos entender que a expressão mais óbvia de toda e qualquer hierarquia social é a discriminação. Aí você vai me chamar de racista, né? Ah, racista, preconceituoso. Não. Você é a favor da discriminação? Sou, cara. Sou totalmente a favor. Agora, não entenda a discriminação como preconceito. Nesse sentido. Preconceito de raça, não é disso que eu estou falando. Estou falando de discriminação como uma distinção entre, numa hierarquia social, uma distinção entre os membros mais valiosos e os membros menos valiosos. Não é isso? Uma sociedade sem discriminações é a mesma coisa que um código penal que não tem punições. Você tem que saber que existem sim membros mais valiosos e menos valiosos numa sociedade. Sociedade é isso, meu filho. Sociedade é discriminação. Não existe sociedade sem discriminação. Certo? Elas diferem apenas pelos critérios, como nos lembra o professor Olavo de Carvalho. Algumas sociedades adotam alguns critérios, outros, né? Uns adotam uma separação racional entre esses elementos, outros critérios nocivos, maléficos, né? Como orgulho racial, preconceito, essas coisas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa e lembrar que não se trata do império dos criminosos, né? Como diria o apóstolo Paulo. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, não é o império dos criminosos, é o império do crime que nos ameaça. Ou seja, o que está em jogo aqui é que querem substituir a ordem social vigente por uma ordem social na qual tudo aquilo que os milênios de tradição consideravam abominável, desprezível, feio, mal, tudo isso agora é entronizado como uma obrigação máxima de beleza, de justiça, de igualdade, etc, etc. Ou seja, estão proibindo e criminalizando tudo que é bom, né? Tudo que a humanidade sempre compreendeu como bom, e liberando as coisas ruins, aquilo que a sociedade sempre compreendeu como uma coisa má, certo? Então, nessa ideia de buscar a justiça para todos e acabar com a discriminação, ou seja, com a hierarquia, com a escala de valor, você acaba criando uma sociedade onde não existe mais parâmetro moral algum, né? Summum ius summa injuria, dizia aí os juristas romanos. Ou seja, a justiça perfeita, ela é a perfeita injustiça. Essa promessa de uma justiça universal, ela é a mesma coisa que o império do crime. É isso que nos lembra o professor Olavo. É uma transmutação gnóstica de valores. Então, vamos lutar contra isso, vamos fazer a reparação ao Sagrado Coração de Jesus por tudo que tem acontecido. Você pode encontrar no Google, reze o terço e esteja sempre disposto a lutar pelos valores da igreja, por aquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro. Então eu agradeço a todos, acabei me estendendo mais do que devia. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei.